Olá, meus caros, vamos prosseguindo com as reflexões em São Mateus. Ontem nós fizemos a live do Falando Verdade e vamos dizer, um problema técnico, acabamos não concluindo ou chegando até o capítulo 5, que era o propósito daquela live. Então, nós vamos ver se fazemos agora o que, de fato, não foi feito pela metade, digamos. Então, capítulo 4. São Mateus 4, nós estávamos ali na passagem que Jesus chamava os pescadores. Então, vamos ler novamente. Então, começou Jesus, versículo 17, a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, um chamado Simão, que era também chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Olha só que interessante. Jesus chamou, eles não recusaram o chamado de Jesus e seguiram Jesus. Jesus disse que os seus seguidores são aqueles, ou cristãos, que renunciam a si mesmo, carrega a sua cruz de cada dia e segue. Então, provavelmente, os dois pescadores, Pedro e André, que eram irmãos, eles fizeram isso, renunciaram o ego, não duvidaram, decidiram seguir sem olhar para trás ou sem se importar com as situações adversas que poderiam vir. Olha só que interessante. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de alma. Eles fazendo isso, estavam agradando a Deus e seriam os primeiros apóstolos ou os primeiros a pregar o evangelho e ganhar almas. Então, eles deixando logo as redes da pesca. Hoje em dia, a gente pode fazer uma reflexão metafórica, as redes sociais, deixando as redes sociais de lado, seguindo a Jesus. Acho que é uma melhor coisa que a gente faz, é deixar tretas, é deixar pseudo-amizades por aí, falsas amizades, de redes sociais ou virtuais, e seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas não gostam da verdade, mas a verdade tem que ser dita. Inclusive, eu coloquei lá na aba comunidade uma manifestação referente à contenda. E eu coloquei no título seguinte: os amantes de contendas ou da vida alheia ou de fofoca são exatamente aqueles que se dizem de Deus e da sã doutrina. Quando que a sã doutrina bíblica do Evangelho é buscar a pacificação, a solução dos conflitos, é o perdão, o amor, a misericórdia. E por isso que o verdadeiro ele vai sair do quê? Das redes da confusão. Ele vai sair das redes sociais, da balbúrdia, da confusão. Principalmente se ele não sabe toda a verdade, principalmente se toda a verdade nunca é dita ou jamais até pode ser dita por conta de questões de outra natureza. Veja bem, André e Pedro largaram as redes da pesca para fazer a obra de Deus. E muitas das vezes a gente não larga as redes da confusão, os nossos próprios trabalhos ou tarefas para fazer a obra de Deus. Muitas das vezes você que tem canal não usa o seu canal para pregar o evangelho, para ensinar, para despertar o dom que há em ti, para colocar o dom em prática, mas sim para atacar, para se defender. Quanto mais se defende, mais se complica. A defesa, o escudo é a fé, a defesa é a verdade, e é Deus que faz. E adiantou-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou. E eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram. Veja que uns estavam o quê? Pescando. E Jesus disse: eu quero fazer vocês pescadores de homens. Largue a pesca. Outros estavam consertando as redes para a pesca. Vendo aí? Outros dois irmãos. E Jesus disse, imediatamente, chamou eles, deixar isso. E eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram. Então Deus nos chama
para fazer sua obra, para ser convertido a Ele, para praticar o Evangelho, a Boa Nova, aonde nós não imaginamos. Às vezes é no nosso trabalho, às vezes é na escola, às vezes pode ser na via virtual, pode ser, por que não? Às vezes, creio eu que Deus até permite algumas confusões, algumas tretas para a gente voltar para Deus, voltar ao primeiro amor, voltar a pregar, voltar a viver, voltar a fazer o que deve ser feito. Por quê? Nós não podemos estar nos embaraços do maligno, dessa vida. Nós não podemos estar nas redes de pesca desse mundo. Nós não podemos ser, como diz a música do Rapa, pescadores de ilusão, e sim pescadores de algo que nos faz bem e que, de fato, se é para Deus, sem interesse, sem barganhas, ganhe almas ao Senhor, ou leve pessoas a Deus, sem nada em troca, sem se enriquecer e muito menos querer fazer desses que se ganha para Cristo fãs seus, porque eles são do Senhor. Muitos fazem o contrário, pregam o evangelho, ganham pessoas para si mesmo, lucro com essas pessoas que ganharam para si mesmo, e aí por isso você vê quantos fãs tem um grande líder religioso, quantos fãs tem um grande homem por aí famoso, porque ele, de vez de levar essas pessoas a Deus, ele levou elas a si, com o pretexto de levar a Deus. Mas Jesus queria levar as pessoas, ou os apóstolos, que ele chamou a Deus, a ele que era o caminho, a verdade e a vida. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, que eram as igrejas dos judeus, e pregando o evangelho do reino. Veja, e pregando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Ou também chamado dos céus. É a boa nova de Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos. E a pregação para esse novo evangelho, para a mudança, para entrar nesse novo mundo, nesse novo reino, é necessário o quê? Arrependei-vos, porque lá não entra nada que contamina, nem quem ama e pratica a mentira. O mentiroso não entra, o caluniador, o injuriador, o difamador, o que presta a sua boca para o diabo, não entra, não entra. Não adianta teimar, que não entra. É a grande verdade. Arrependei-vos é o mandamento. Eu arrependo-me de tudo que eu faço de errado, humilho-me perante a Deus, peço perdão todos os dias, porque não sou santo, não sou perfeito. No entanto, todavia, eu tenho essa humildade de me arrepender diante de Deus, não diante de homens. E Deus, com toda certeza, sabe que eu me interesso pelo evangelho do reino e também pelo reino dos céus em minha vida. Percorrendo Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. Então ele pregava e havia sinais e maravilhas, curas. Dificilmente hoje há, quando você vai analisar, essas curas são fake news, ou fake miracles, miracle fake, milagre fake. São milagres feitos por cima, assim, que dá a impressão, no fundo, a pessoa ainda está com a doença, no fundo, a pessoa vai até morrer porque está no estado terminal. Mas Jesus, porque era filho de Deus, não via nas pessoas nenhuma forma de ganhar dinheiro ou lucrar com elas, queria apenas beneficiá-las, ele curava sem cobrar nada, até porque ele é o dono do ouro da prata, não precisa de dinheiro de seu ninguém. Vamos seguindo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Todo o trabalho de graça. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Olha quantas meditações dá para fazer aí. Muitas meditações. A meditação de quem é chamado para deixar o seu ego. A meditação que a gente tem que dar mais ouvidos à voz de Deus do que do diabo. A meditação que nós temos que se arrepender todos os dias. A meditação que a gente tem que fazer as coisas sem buscar interesses, segundo as intenções, sem ter segundo intenções, sem querer algo em troca, sem querer dinheiro, sem querer promoção, fama, o que for. A reflexão do cumprir do ir do Senhor, do, de fato, colocar o dom em prática. O dom, se é dom de cura,
exercer o seu dom de pregar, exercer por aí em diante, e os sinais vão seguindo aos que creem e as coisas vão acontecendo. Porque Deus opera onde há sinceridade, onde há verdade, onde há propósito, onde há pessoas reunidas em seu nome. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. É reunidos no nome do Senhor, não é em nome da contenda, em nome da fofoca, da porneia, da prostituição, da mentira, da bandidagem, da safadeza, da quadrilha dos infernos. Uma pessoa que não ora a Deus, que não busca a Deus, que não medita na palavra de Deus, que só quer contenda com outras pessoas, não tem o Espírito de Deus, tem um espírito contendeiro. E quem segue o espírito contendeiro não tem nada de Deus. E eu não estou aqui para estar me autodefendendo, escondendo atrás de Bíblia, não. Eu estou aqui para falar a verdade, porque isso diz respeito a todos nós, é no geral. Podemos, no caso dos YouTubers, mudarem de foco, assim, de título, do comentário e tal. Agora, se você é cristão, você tem que pensar 2 vezes no que você vai falar ou vai dizer. E você não ataca ninguém. No máximo que você faz é se defender de ataques do maligno. Que muitas das vezes nem adianta até falar, tem que deixar Deus agir. Temos que revestirmos da armadura de Deus, que é o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos do santo evangelho. E o santo evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para nós mesmos. O evangelho é aceitar o perdão, o evangelho é mudar de vida, o evangelho é pacificador, o evangelho não é contenda. Quem está com espírito faccioso, de facção criminosa, como diz a Bíblia, não tem Deus. A Bíblia diz para nós repreendermos o espírito faccioso de bandido, de quadrilha dos infernos na nossa vida. Você que faz parte de alguma patota, de alguma facção, sai fora em nome de Jesus. Como eu saí de uma facção virtual criminosa, dentro daquilo que eu acreditava, imoral, promíscua, e essa facção que eu não sabia quem era também, né? Eu era ingênuo. Milita em me perseguir. E não me importa se toda a facção está contra mim, se eu estou sozinho. O que importa é que Deus está comigo, está com a verdade. Bem como se você está passando dificuldade, está passando os perrengues que for na sua vida, não se importe com o que os outros dizem, eu deixo de dizer, Deus pelejará. Se você está na verdade, não há o que temer. Não há o que temer. Se você se afasta da prostituição e a prostituta vai te perseguir aonde for, é exemplo aqui, ninguém está citando o nome, mas é o caso. Você se afasta da prostituição e a prostituta vai te perseguir em redes sociais, vai te perguntar por que você bloqueou, por que você fez isso, você está com a consciência limpa, que você não queria mais a prostituição, que você não queria mais a safadeza. E pronto. E toda a safadeza, a porneia de perfis fakes, porque eu disse não há anos atrás, pouco importa. Porque quem me perseguiu, quem veio atrás de mim, não fui eu. Eu não fui atrás de seu ninguém. De todos que militam contra mim, eu não fui atrás de ninguém deles. Eles que vieram com segundas e terceiras intenções, eu fui ingênuo e, de certo modo, caí no conto do vigário. Agora, eu não vou estar aqui fazendo militância contra, cada um responderá por aquilo que faz, diante de Deus e da lei dos homens. Vamos seguindo aqui com o Evangelho, que aqui é prega do Evangelho, mas também é paulada para todo quanto é canto, principalmente para quem está na carne e não no espírito.